depois de removida toda a prensa, né? Tcharam! Essa foi a placa feita com mais de 100 garrafas de produtos sanitários, né? Como água sanitária, como amaciante de roupa, como desengordurantes. A maioria dessas cores aí foi feita com garrafa desengordurante. Note que tem um som bem pesado. Aí agora vamos para a parte mais pesada do trabalho. Apesar de ser plástico, essa estrutura aí já toda derretida e prensada, ela acaba sendo mais dura do que muita madeira. Então, ela acaba sendo bastante dura para cortar determinadas ferramentas. Você teria um pouco mais de dificuldade de cortar esse plástico com elas, né? Algumas serras são mais frágeis. Então eu optei por usar essa serra de disco, de bancada, para poder fazer os cortes mais grosseiros, né? Tirar as partes mais largas. E aí no final, Contornos já pré-feitos. Agora só falta fazer esses contornos internos, cortado, depois aparar e arredondar as bordas para poder então instalar a parte elétrica do braço. Então, vamos ao trabalho. no final todo esse plástico ele pode ser reaquecido e fundido para poder formar novamente outra placa e outras coisas. Então nada se perde. Agora essa parte aí é mais light. Originalmente eu havia pensado em fazer um braço de plástico também, mas como alguns testes que eu fiz não se provaram muito. O plástico para o braço não foi uma boa alternativa a priori, ainda preciso fazer alguns estudos com relação a isso. Então, na perspectiva de fazer essa guitarra acontecer, nesse momento, eu optei por fazer o desenho do braço em madeira, né, que já é comumente já conhecido, né, estruturas de madeira, e deixar para fazer o braço com plástico em uma outra ocasião em que eu já tenho um pouco mais de testes realizados, de modo que eu consiga executar o braço de plástico sem que ele tenha resultados negativos para o funcionamento da guitarra, né? Porque tem alguns fatores que são importantes no funcionamento desses instrumentos de corda. Então, nessa etapa, eu vou cortando a madeira e aí para isso é que eu fiz essa pintura ao redor para ficar mais fácil de enxergar o que é que eu vou cortar fora, né? E essa etapa é bastante importante ser realizada com calma para que não haja prejuízo para a madeira, né? Próxima etapa, a gente agora vai medir a posição dos trastes, porque eles têm uma medida específica que tem que ficar no braço para poder executar as notas com o máximo de precisão possível. Por que eu digo máximo? Porque esse instrumento, ele é um instrumento temperado. Então, são feitas aproximações nas medidas para que ele possa tocar com outros instrumentos.
E aí, então, nem todas as notas vão bater certinho. Sempre vai ter uma diferença, assim, bem pequena. A única nota que vai bater certinho com a corda solta é a 12ª casa, que no caso é a 8ª. Mas todas as outras sempre vão dar um pouquinho de diferente, porque foi padronizado. Existem instrumentos que são feitos para bater a nota certinha, que são os instrumentos microtonais. Mas não é o caso desse instrumento que a gente está fazendo aqui hoje. Então, tem que ser feita essa medida para poder fazer os cortes de profundidade e colocar os trastes na posição mais próxima possível da nota real que vai ser tocada com o instrumento. Nesse braço eu optei por não colocar o tensor, primeiro porque não tinha muito espaço para o tensor que eu tinha aqui, e segundo porque a madeira é bastante dura. Essa madeira, então, eu consegui fazer o braço utilizando um ângulo específico para poder fazer essa correção da pressão das cordas. E então, seguimos para o circuito, que é a parte que vai produzir o som do instrumento, né? Que a corda mesmo, sem o circuito para captar a vibração da corda, você só vai ouvir umas zoadinhas assim bem agudas, né? E aí eu fiz a escolha de alguns itens específicos, né? 2 potenciômetros, um A500K e um B500K, para poder montar esse circuito. O A500 ele tem um crescimento exponencial, então ele vai ser usado para o tom, e o B500 ele vai ser usado para o volume, porque o crescimento dele é linear, tem mais controle na hora de aumentar o volume. E aí eu fiz uma testagem da chave de 5 posições para poder saber como eu vou combinar o mini humbucker com o rastilho, né, que é um piezo. E nessa testagem eu fiz a seleção de como é que eu quero combinar esses 2 captadores para ter o tipo de som que eu gostaria. E aí nesse caso eu coloquei o tom no mini humbucker, né, que vai mais próximo do braço para dar um som mais doce. E deixei o rastilho com efeito nenhum, porque eu quero pegar essa coisa meio do rock and roll, né, esse som metálico, estalado. Então é melhor que o rastilho não tenha nenhuma alteração de tom, mas também poderia ter sido feito, né? Eu que não quis. Esse foi o circuito que eu escolhi fazer. E aí, como eu escolhi colocar o tom no mini humbucker desse captador Cabreira, eu preciso colocar esse capacitor, instalar esse capacitor no potenciômetro A500, para que ele faça essa diminuição da resistência, de modo que mude a característica do som, né? Então, nesse caso, dei de fato o tom. E por fim, para o circuito funcionar corretamente, é preciso fazer a ligação de terra, né? Para dar o referencial de 0 para os componentes eletrônicos, né? Então, eu deixei fazer isso por último porque vai depender muito da quantidade de espaço que eu vou ter para poder manobrar dentro da guitarra, né? Pra colocar esses componentes.
E agora vamos para o teste. O cabo tá dando sinal direitinho. E para fazer esse teste, a gente vai usar um pedaço de metal, né, encostando no capacitor ou no captador, né. Eu escolhi uma cabeça de parafuso, mas pode ser também uma moeda, pode ser qualquer metal, né. Que à medida que ele vai tocando no captador, que é um eletroímã, você vai sentir um repuxo dele, né? Mas um vai fazer som, o outro não, dependendo do chaveamento. E testando também no piezo. E aí o chaveamento que eu escolhi foi essa combinação, né? Na primeira posição eu tenho só a fila de parafusos. Na segunda eu tenho parafusos e o metal, a barra de metal. Na terceira eu tenho só a barra de metal. Na quarta eu tenho a barra de metal e o rastilho. E na quinta eu tenho só o rastilho. E o potenciômetro A500, que está com tom, deu tom ao mini humbucker, que é esse daí que eu tô fazendo o teste agora. E agora vamos para a parte final do nosso projeto, que é pegar tudo isso aí e colocar dentro da guitarra. Depois de feito aquele corte mais geral e os cortes internos e moldado o corpo da guitarra, eu fiz as furações referentes à instalação elétrica. Então eu cortei essa cavidade aí, que eu tô colocando uma folha de cobre para poder fazer o isolamento elétrico dela, para ela não ficar sem aterramento, né? Que adianta fazer terra no circuito se eu não tenho aterrado com o resto do instrumento. Embora seja de plástico, é necessário também fazer isso. E aí eu fiz todas as furações referentes aos componentes que vão ser encaixados na guitarra, inclusive o braço. E agora eu tô posicionando eles dentro do instrumento. Ele ficou assim, depois de furado. Para essa etapa, eu tinha pensado em fazer uma espécie de escudo para colocar todos esses itens, né? O captador, a chave de 5 posições, os potenciômetros. Só que quando eu vi o resultado final do plástico, né? De como ele ficou esteticamente agradável aos olhos, eu preferi mudar a metodologia que eu pensei em fazer a instalação. E aí então eu resolvi furar de trás para frente ao invés de furar de frente para trás e colocar um escudo. Então eu precisei fazer também algumas modificações no próprio circuito, né? Porque os 2 potenciômetros, por exemplo, que eu tinha usado na montagem do circuito, eles eram curtos, que é específico para escudo. E aí eu troquei por 2 de pino longo, para poder passar através do corpo da guitarra e ficar só o pino do lado de fora, mostrando o máximo de plástico colorido que tiver para mostrar na frente. Então eu fiz essa substituição na hora de montar o circuito na guitarra.
né? E essa ponte, eu adaptei algumas peças de madeira para poder colocar o piezo, porque o piezo originalmente ele é feito para instalação em violões, né? Então você tem um cavalete e você vai colocar o piezo ali. Só que eu não tinha um cavalete aí, né? E eu não queria colocar um cavalete, então eu fiz um cavalete suspenso, no formato mesmo parecendo uma ponte, né? Ligando de um lado a outro da guitarra. Então eu montei dessa forma para poder ficar atender a necessidade, né? Que eu queria usar o piezo de violão como sendo o meu terceiro captador, né? Que seria o meu captador da ponte. E não usei uma ponte como convencionalmente é feita para guitarras ou guitarras baianas. É um modelo diferente do que já tem. Na verdade, toda essa guitarra é diferente do que já existe, porque até onde eu sei não existe nenhuma guitarra baiana feita de plástico reciclado. Então essa é a primeiríssima. E aí, com essas modificações, eu precisei fazer algumas adaptações no circuito, mas nada que fosse muito difícil, né? Foi só trocar alguns componentes e encaixar eles na cavidade que eu selecionei para poder fazer isso aí, né? Para poder fazer essa instalação. E aí agora, de pouquinho em pouquinho, eu vou reinstalando as partes. Já passei o captador, o mini humbucker, né? Através de um furo feito dentro do corpo de plástico. E também o piezo. E agora eu estou ressoldando ele na chave de 5 posições. E colocando também os potenciômetros, né? Refazendo as ligações do potenciômetro para poder colocar eles dentro da cavidade e arrumar eles juntamente com o jack. Enquanto eu faço a testagem dele, é melhor deixar a cavidade com o circuito aberto, né? Sem botar a tampa ainda, porque se tiver que fazer algum reparo, alguma adaptação, é mais fácil que ele já esteja aberto, né? Então agora eu tô parafusando a chave de 5 posições para deixar ela fixa e colocando os botões dos potenciômetros. Agora eu vou prender o braço, cujas tarraxas foram reaproveitadas de um instrumento que as tarraxas foram gentilmente cedidas por uma pessoa que quis trocar apenas por questão estética, então as tarraxas estavam funcionando, eu apenas coloquei um pouco de graxa para poder lubrificar. Aí agora vamos fazer a instalação da pestana, para então medir as distâncias das cordas
no rastilho, que eu não fiz essa medida ainda. Em nenhum momento da construção eu fiz essa medida fisicamente, né? Depois de marcados na pestana as posições das cordas, eu faço uma outra marcação que está no projeto, que é a marcação no final do braço, para me dar um referencial na ponte. Como eu não tenho uma ponte fixa e o meu rastilho ele já está na posição da oitava, né, na posição de comprimento total, que é 354 milímetros, que é uma medida padrão para guitarra baiana, é inspirado no bandolim. Então, qualquer ponto, qualquer posição que eu coloque as cordas para saírem do corpo do instrumento é válida, né, porque o rastilho já está na posição que vai determinar a nota. Aí agora eu vou fazer a furação, atravessando o corpo de madeira, não, o corpo de plástico, para poder fazer a corda vir de trás para frente. E aí eu tô fazendo ela assim em ângulo para diminuir a pressão da corda ao sair do corpo, porque o rastilho ele ficou um pouco mais alto do que o normal por conta do tamanho do braço, né? Então a altura do braço determinou toda a posição e toda a altura de todos os outros componentes que vem em seguida, no captador e o rastilho. Então, para não forçar a corda e ela eventualmente quebrar por conta da inclinação, eu fiz essa furação em ângulo para poder diminuir a pressão em cima da corda. Depois de atravessado, né, eu furei com a broca um pouco mais larga para poder a corda passar com mais facilidade. E em seguida eu vou alargar um pouco a entrada desse furo para poder a corda ficar dentro do corpo, ela não ficar externa, né? Para ficar esteticamente bonito. Então eu venho com uma broca mais larga para poder justamente fazer essa profundidadezinha na entrada das cordas para que ela fique enterrada no corpo. Lembrando que todo esse plástico que está sendo removido em forma de foligem, né, de material cortado e tudo mais, tudo isso aí pode ser derretido novamente, pressionado novamente e fazer novas placas com novas texturas. E agora é hora de testar ela. Vamos meter aí agora no jack e ouvir esse som dessa guitarra, ver se tá tudo funcionando. Eu coloquei um afinador aí também para vocês terem a referência da nota. Ela tá um pouco desafinada porque quando a corda é colocada primeiro, ela demora um pouco para poder pegar a afinação e sustentar. Mas todas as posições estão funcionando como deveriam e todos os potenciômetros também. Na colocação das cordas,
eu nivelei a altura do rastilho para que ficasse confortável para tocar, né? E houve necessidade de colocar um redutor de cordas antes da pestana, que é essa meia lua que vocês estão vendo aí em cima, para compensar o ângulo da mão, né? Às vezes é necessário colocar um redutor de cordas em algumas guitarras, como Stratocaster ou Telecaster. É comum você ver um guia de cordas para poder posicionar ela na direção correta da tarraxa. Mas na maioria das vezes ele não é só usado como guia. Ele é usado também como redutor de cordas para poder dar um ângulo entre a tarraxa e a pestana, para que ela toque em totalidade na pestana e então produza o efeito que nós esperamos dela.